Gente, hoje é quarta-feira, acho que 30 de setembro de 2015. São umas 6 horas, 6 e pouquinho da tarde, eu tô saindo agora do trabalho, vou pegar o rush, né? Os gargalos do trânsito em Brasília, eles são mais ou menos localizados, sabe? Não são necessariamente nas pistas, por exemplo, W3 Sul, onde eu estou agora, né? São nas tesourinhas, que só quem mora em Brasília entende o que é. E às vezes o eixão, né, como a gente chama, eixão sul, porque eixão sul e norte nas extremidades, porque são as pessoas saindo para as cidades satélites, então elas indo para, no caso do eixão sul, para Guará, Taguatinga, Ceilândia, Gama, e no caso norte indo para Planaltina ou Sobradinho 2 e tal, né? Ou Lago Norte, enfim, às vezes o eixão norte, quando eu estava morando lá num setor de chácaras, que chamava Córrego do Urubu, nossa, do meio do eixão para o final, ou seja, da quadra 7, altura da 7-8 norte, mais ou menos, até a 16, parado, já peguei. Depende da hora, depende da sorte também. Tem dias que por algum motivo não acontece, não há engarrafamento. Eu decidi, assim, eu nem almocei hoje. Eu estava preocupada por 2 motivos. Porque eu tô muito dispersa, né? Tô cansada, tô muito dispersa. E aí hoje eu tinha que terminar de montar o programa com a Scalene, com a banda Scalene, que era, eu editei toda a entrevista ontem, mas hoje eu tinha que montar com as vinhetas, as músicas e tal, porque aí vai ao ar redondinho, assim, sabe? Sem nenhuma falha. E fica mais fácil até para eu fazer a cópia do programa para eles depois também, colocarem no site e tal. E então essa foi uma coisa que eu fiz imediatamente após sair do ar. E eu tava... Só que assim, houve uma peregrinação, porque os computadores com o programa, um deu pane, aí todos os outros ocupados, aí, sabe, aí tem... Fica aquela coisa assim, né? Os sem computadores. Aí finalmente eu consegui um e concluir. E aí você tem que copiar num pendrive e levar lá para o outro que tem acesso ao sistema que vai ao ar, que é um outro software, enfim. Aí tá, mas deu certo. E às 3 horas da tarde, eu mesma ia participar de uma entrevista com o meu parceiro de empreitada do Aesthesis Teatro Terapêutico, que é uma iniciativa que eu e um amigo, ele é meu terapeuta, está se tornando um grande amigo, e é um terapeuta holístico, né? Instrutor de yoga, é da Ayurveda, tem 15 anos, né, como psicoterapeuta, uma pessoa muito bacana, assim, né? Um presente dessa nova fase na minha vida. Aí a gente elaborou uma abordagem terapêutica nova, né? Assim, não nova, ninguém no planeta inteiro não fez, mas nós procuramos unir aí a minha expertise em teatro e a dele, né, com as terapias. E estamos iniciando um projeto que começa agora, e a gente vai dar continuidade. Então vai acontecer uma palestra vivência aberta no dia 8, na noite da quinta-feira 8, e o trabalho mesmo começa no sábado, dia 10 de outubro. Ai, nossa, eu tô com o coração... Mas nós fizemos uma vivência aberta agora, na semana passada, quinta-feira passada, eu até faltei aula, né? E foi um sucesso, foi ótimo, foi incrível. O grupo era maravilhoso, maravilhoso. As pessoas super entregues, super afins, super dispostas, sabe? Uma vitalidade. Nossa, eu fiquei apaixonada por aquele grupo. Tomara que eles venham fazer o trabalho, né? E aí, para divulgar, nós tivemos uma oportunidade de dar uma breve entrevista, né? E aí eu tava esperando por ele e tal, pra fazer assim, né, pra gravarmos a entrevista, não sei o que, então eu fico... Não consigo
mas me ocupar de muitas outras coisas quando eu tô assim, senão eu esqueço do compromisso. Aliás, hoje é quarta-feira, né? E eu tô indo para casa, mas morrendo de medo de estar esquecendo alguma coisa, assim. Alguma reunião, algum compromisso, se eu marquei alguma coisa com alguém, eu tô apavorada de medo, porque eu olhei a agenda, não vi nada. Olhei o celular, também não tinha nada marcado, mas vai que eu não anotei. Bom, vou para casa, né? Bom, gente, na segunda-feira eu fui a uma festinha, assim, na casa de uma pessoa que eu nem conheci, um casal, né? Fui convidada por um grupo de músicos que estão iniciando um novo movimento aqui em Brasília, que é a música do quadrado. E eu achei a ideia ótima. As pessoas que compõem esse coletivo do quadrado são incríveis, eu tenho uma profunda admiração por várias delas, várias. E estou super feliz, assim, né, de ter conseguido aderir ainda neste início. E foi uma delícia, aquela coisa tranquila. E eu estava conversando ontem com a minha amiga, que é arquiteta que posta os vídeos para mim. E a gente está fazendo uma aula juntas na pós-graduação, né, lá da UNB. E entramos num grupo de pesquisa da mesma professora juntas, né? Então a gente está 2 vezes por semana. É muito engraçado, porque a gente se encontra e fica assim arrancando os cabelos. Meu Deus, você leu tudo, você conseguiu ler. A gente está no grupo de pesquisa estudando Merleau-Ponty e na disciplina o próximo texto é do Danto sobre o Andy Warhol. Eu consegui hoje o texto. Aí, tava conversando com ela, eu falei, gente, engraçado, década de 90, eu vivia nessas festinhas, nesses encontros, na casa das pessoas, eu transitava muito, assim, era muito querida, tinha um monte de gente, as pessoas me viam, abraçavam. Aí, isso na década de 90, né, 90 até os 2000 ali, aí, quando eu formei, início de 2000, eu não sei o que aconteceu. Década de 2000, eu meio que foi como se eu tivesse brigado com as pessoas, sabe? Não sei, eu embirrei, alguma coisa aconteceu que eu rompi, assim, que eu dei uma sumida, eu afastei. Com o povo do teatro, principalmente, eu tive alguma querela, que pode até não ter sido explícita, uma querela mesmo, uma briga abertamente com alguém, mas algumas coisas foram me magoando ou me chateando, eu não sei, eu sei que eu dei uma sumida, eu me isolei, assim, não participava mais, não era convidada, não interagia, não nada. Foi, curiosamente, um período também que eu ia pra balada, assim, eu ia a festas comerciais, sei lá, boteco, bar, não sei, eu ainda ia, né? Tanto que meu último casamento tava naquele novo bar da 109 Sul, a gente faz essa brincadeira aqui em Brasília, porque é o mais tradicional bar da cidade, né? E mais polêmico também. E aí, tava lá, a gente já assim, fechando o bar, né? Quase 2 horas da manhã, quando meu ex-marido pegou minha mão, foi o braço e aí foi. Então, eu tava nessa outra vibe, assim, tava no outro movimento. E ontem, conversando com essa minha amiga, né, sobre isso, aí contando que tava na festinha, e adorei, assim, eu me senti extremamente confortável, sabe, tranquila, mais em paz, num ambiente como aquele, que é uma festinha com pessoas que a maioria, aliás, pelo menos um grande número eu conhecia e que são queridas, nenhuma delas, que vira cara pra mim, sabe, que não gosta de mim, nenhuma, todas muito tranquilas comigo, assim, tal, sem nenhuma diferença. Engraçado, essa coisa da diferença, gente, eu vou fazer um parênteses. Vou dar a minha perspectiva, claro, né? Eu já falei pra vocês que eu era terrível, eu era uma máquina de guerra, profundamente bélica, assim, eu era reativa, ninguém me maltratava e eu maltratava de volta, eu era assim. Mas, em compensação, posso até estar equivocada e alguém virar e falar, não, Sheila, nada disso, né? Eu
sou prova de que você aprontou sim. Não era um hábito meu eu aprontar, sacanear, falar mal de alguém, destratar alguém gratuitamente, assim, uma primeira vez, sem nem conhecer direito, sabe essas coisas? Não era. Eu sempre fui bastante aberta, eu sempre fui bastante receptiva, conhecia as pessoas e tal. Agora, então, não acontecia de eu, não gosto da fulana, não gosto do fulano, do Beltrano, meu santo não bate com dele, e falar mal dele. Nunca, nunca. Só que tinha um outro lado, que aí esse acontecia assim. Eu sempre fui muito crítica. Então, acontecia muito de eu ir a trabalhos de teatro, apresentações, fosse na academia, para experimentações, né, lá no âmbito acadêmico, fossem peças em cartaz na cidade. E eu detestar e falar para quem quisesse ouvir, entendeu? O que eu tinha detestado e o porquê. E essas minhas falas invariavelmente chegavam aos ouvidinhos das pessoas, né? E sabe-se lá com quais agravantes, em que tom, né? Apesar de que, claro, gente, não tô falando que eu falava isso com açúcar e mel da boa, né? Flores. Não, eu falava, nossa, eu criticava, eu arrasava mesmo o trabalho. Assim, nossa, o que é isso? E aí chegava nas pessoas e as pessoas, pelo menos uma parte delas, leva pro pessoal, né? Elas, nossa, não gostou do meu trabalho, não gosta de mim. E para de falar com você. Aí, além disso, houve outro tipo de conflito, que era eu com os namorados. Então eu tive, por exemplo, um namorado que nós dois fomos parar na delegacia. Tem muita gente, assim, tem um certo grupo em Brasília, principalmente vinculado ao cinema, um grupinho pelo menos, que não gostam de mim e não falam comigo e não vão com a minha cara e não, até hoje, por causa desse episódio que eu vivi com aquele ex-namorado. Enfim, e eu nem reclamo mais, claro, no primeiro momento você estranha e tal, mas depois você fala, é assim mesmo, a cidade funciona desse jeito, né? Outra coisa, eu sofri muito como aluna na graduação em cênicas da UNB. Não porque eu não tivesse competência, pelo contrário. Mas eu não tinha assim, ai, fulano é meu mestre, ai, Beltrano, e eu beijar a mão do ciclano. Eu não fiz parte de nenhum secto. Principalmente da prática, né? Da prática. Aliás, eu nem respeitava muito, o que foi um crime, né? E aí, às vezes, ninguém fala, ai, porque fulano, meu mestre, meu... E eu assim, não, pra mim não. Aliás, não gosto. Fulano disse em sala de aula para os alunos que se orgulhava de nunca ter lido um livro na vida. Eu achei isso o fim da picada, tá. E aí as pessoas também, entendeu? Dependendo, elas ligadas a esse ou aquele dinossauro do rock, me tomava como desafeto também, porque o dinossauro me tomava por desafeto, aí logo o secto também, né? Então, e por aí vai. Então, tem essas coisas. Mas, que eu realmente tenha atingido pessoalmente, são um número bem menor, né, gente? Nem se compara. Assim, que eu realmente, fiz mal, magoei, feri, prejudiquei, sei lá, alguém. Um número infinitamente menor. Só que aí tem esse efeito que nem idêntico ao de quando a gente joga uma pedrinha na água, né? E aí faz aqueles círculos concêntricos. Os amigos, as panelas, os agregados, eles vão também tomando para si a dor, né? Eu já fiz muito isso, assim. Eu fui pitbull de amigas minhas. O que eu fico puta comigo mesma hoje é assim, primeiro, por que eu era pitbull, né? Entendeu? Das brigas dos outros. Assim. O que eu tinha a ver com porque que maturidade era aquela, entendeu? Que eu tomava pra mim também. E o pior, ia defender a pessoa e tal, né? Enquanto a pessoa ficava lá se fazendo de frágil. Segundo, esses dias eu estava lendo um artigo, falava sobre relações tóxicas, pessoas tóxicas. E lendo lá os
tópicos, eu fiquei de cara, porque eu via a maior parte das minhas melhores amigas eram exatamente, entendeu? Correspondiam àquelas descrições. E eu fiquei de cara, que falei, gente, Sheila, como? Eu era um chamariz, entendeu? Eu era sei lá como chamar, assim, galho onde pousavam todas as pessoas tóxicas, num raio de 1000 quilômetros, entendeu? Assim. E essas melhores amigas, às quais eu me ligava, profundamente tóxicas, assim, no sentido, né, só reclama, a vida nunca tá boa, e te vampiriza, não retribui na mesma medida, mas aí diz que você, que não sei o que, e por aí vai, assim. Eu lembro de um dos casos que era muito engraçado, a pessoa não conseguia cuidar da própria vida, da vida dela, ficava tentando controlar a nossa vida, então uma frustração imensa da vida dela, um autoritarismo imenso em relação às nossas vidas, a minha vida e de algumas poucas amigas que aguentavam, que ficavam perto ainda. Mas eu tinha, gente, uma capacidade, uma paciência para lidar com essa gente complicada, que é uma coisa do outro mundo. Eu merecia um Nobel, eu merecia um prêmio, entendeu? Se isso fosse louvável, né? Porque perto dessas pessoas complicadíssimas, eu me tornava simples. Eu me tornava uma pessoa tranquila. Eu me tornava razoável, mesmo eu com toda aquela minha loucura. Acontece que a minha loucura, ela era muito autodestrutiva, então ela se dirigia a mim própria, né, a mim mesma, e afetava principalmente homens que me amavam, porque eu não dava conta. Eu implodia, eu explodia, eu detonava, eu feria, magoava mesmo, e era uma coisa, assim, era mais forte do que eu. Então, mas assim, fora esses, outras pessoas que estavam próximas, assim, pelo contrário, se beneficiavam, né, de uma série de características minhas e tal. Então, eu tava lá pensando nisso, falei, gente, que bando de associações, né, tóxicas, doentias, difíceis, desgastantes eu estabeleci, eu permiti, né? Porque também tinha uma coisa, nunca era eu que ia atrás e colava na pessoa, era sempre a pessoa que colava em mim, e eu permitia, isso era incrível, né? Autoestima lá no pé, enfim. Aí, na festinha, tô lá, né, na segunda-feira e tal, tranquilo. Claro, não colei em ninguém, não significa que, né, são amizades que estão começando para todo sempre, amém, não é isso, mas são pessoas queridas, tranquilas, leves, talentosíssimas, que eu admiro demais. E eu me senti tranquila ali no meio, sabe, sem nenhum peso, sem nenhuma demanda, sem nenhuma sugação de energia, de nenhuma, sabe, assim, muito. E eu tava conversando com a minha amiga ontem, assim, do meu estranhamento. Eu falei, nossa, eu flutuei, assim, eu tava tranquila. Eu até fumei um. Mentira, deu um tapa, né, só. E fiquei tranquila, sabe, não me deu pânico. Fiquei ali curtindo, ouvindo música boa, a galera fazendo som ao vivo. E então foi uma coisa muito legal. E aí comecei a contar disso porque uma festinha na segunda-feira, qual é o interesse, né? Tive a impressão, leve impressão, de que uma pessoa muito bacana, que eu admiro, que é um querido, que eu conheço há 20 anos, que é um queridíssimo, que já flertamos, já ficamos uma vez e tal. Tive uma impressãozinha de que ele estava ali meio próximo, né? Meio, oi, tô aqui. Mas eu não tive certeza. E acho que, e aí percebi assim, que por mais tranquila e que eu esteja começando a pensar novamente na possibilidade de beijar na boca, vou simplificar assim, eu ainda, quando vislumbro qualquer possibilidade, morro de medo e saio vazada, saio correndo, né?
Gente, processos, né? Processos, coisa incrível. Eu tive terapia ontem também, aí tava falando desse fato específico. Falando pro meu terapeuta, eu falei, olha, que coisa incrível, da predadora, assim, voraz, que eu era, destemida. E assim, até tinha uma coisa yang, assim, até de desafio, sabe? De eu ir lá, né? Eu chegar, eu pegar e tal. Que era agressiva, né? Em última instância até. Pra o momento atual, gente, que diferença. Minha nossa, que diferença. Eu fico assim. Será que algum dia eu vou superar esse momento que eu tô atravessando agora e vou ficar tranquila e me sentir um pouco segura de novo, assim? Será? Porque quando a gente está vivendo isso, a gente não vislumbra, né? Não, parece que não tá no horizonte. Você fala, cara, acho que nunca mais vou deixar de ser insegura, medrosa, apavorada, com medo de errar, de fazer merda e sem coragem de chegar perto de ninguém do resto da minha vida, o resto da minha vida. Mas vamos ver, né? Ainda estou sob os bons augúrios dos dois. Eu vi 3 filmes, né, nesse fim de semana, porque não vale nem a pena mencionar. Aí os outros 2, aqueles que eu comentei no vídeo anterior, Celebridades, do Woody Allen, e Casamento Grego. Eu ainda tô sobre aqueles eflúvios segundo os quais, nos 2 filmes, você pode estar lá na sua, até se sentindo a mais deslocada do mundo, desajustada do mundo e tal, mas pode acontecer de você despertar um encantamento tal em alguém que, né? Você, ele, nós dois, nós vamos fazer uma torta juntos, consigamos transpor tantas barreiras imaginárias. Bom, gente, é isso. Ficou assim, né, 1000 voltas, assim, mas coisas de quarta-feira. O trânsito está se intensificando, mas eu vou concluir esse por aqui. Qualquer coisa, se eu ficar presa no trânsito mesmo, eu faço outro. Beijos. Ótima noite. Até.